Olá pessoal, vamos fazer uma aula aqui sobre refração da luz, lei de Snell, Descartes e suas consequências, ok? Vamos lá então. A água quebrou meu lápis? Claro que não. Se você retirá-lo da água, perceberá que ele está intacto. Se você ainda não percebeu esse fenômeno, faça essa experiência agora. Ao observar o lápis pelas laterais do copo, aqui, você perceberá que a parte submersa parece gordinha. Essa parte aqui, submersa, ok? E a deslocada em relação ao restante, dando a impressão de que ele está quebrado. Isso ocorre devido à refração da luz e ao desvio experimentado por ela ao mudar de meio de propagação. A refração ocorre em diversas situações e gera resultados muito interessantes. Explica o funcionamento das lentes em diversos equipamentos, o fenômeno da visão e ainda o fato de o Sol ser visto nascendo no horizonte, quando na verdade ainda não nasceu. Curioso, né? Então vamos assistir essa aula e entender mais sobre esse interessante fenômeno. Vamos lá! Nós vamos conversar agora sobre este fenômeno mostrado aqui nessa fotografia. Então vamos descrever o que a gente está vendo aqui. Tem umas moedas, certo? Dentro de uma vasilha com água. O destaque mesmo é para esse canudo aqui, certo? Esse canudo de refresco apoiado aqui nessa régua, com esse suporte aqui. Observem que esse canudo ele tem duas partes. Uma parte emersa, certo? Aqui, ó, para fora d'água, ou seja, na verdade está no ar, que está numa direção, e uma parte imersa aqui, ou seja, que está para dentro da água, que está numa outra direção, ok? Eu juro para vocês que esse canudo não está dobrado. Se você olhar, você vai perceber, inclusive, a espessura do canudo aqui mudou. Isso aqui é uma característica importante do fenômeno que a gente começa a estudar agora, que é o fenômeno de refração. Então vamos falar a respeito disso. Olha só aqui, a gente tem uma fotografia novamente, certo? De um experimento a respeito da refração da luz. Temos aqui um laser. E aqui a gente tem o que a gente chama de semicilindro. Esse aqui é um semicilindro de acrílico. Então, na verdade, nós podemos considerar que a luz do laser está vindo aqui nessa direção, certo? E atravessando o acrílico. E ela está mudando de meio, ok? Se eu passar uma linha aqui, separando essa superfície, então nós podemos dizer que aqui em cima temos o ar, que é o meio externo ao cilindro de acrílico, e aqui nós temos o acrílico, que é o meio interno. Portanto, a luz ela mudou de meio. Observe que além da mudança de meio, nós temos outra coisa que a gente pode considerar, por exemplo, se a gente adotar essa reta aqui, certo? A 0 grau, como sendo a reta normal, ok? A nossa reta de referência. Se você prolongar até aqui embaixo, observe que aqui eu tenho um raio incidente. Então aqui raio incidente,
abreviadamente aqui RI, que o laser está chegando. O raio que o laser está emitindo e está chegando aqui na superfície, formando um ângulo aqui de incidência com essa reta normal. E nós temos aqui o raio refratado, tá? Abreviadamente aqui RR, raio refratado. E observe que o ângulo é um ângulo aqui diferente. Eu vou chamar esse ângulo aqui de R', tá? Por que R'? Porque aqui a gente tem, inclusive, um ângulo de reflexão. E dá para perceber que um raio aqui refletindo. Ou seja, a reflexão ela está acontecendo aqui junto com a refração. Mas o nosso destaque é para a refração, ok? Então observe o seguinte: na refração nós temos duas coisas que estão acontecendo e pode ser observada. A primeira delas é uma mudança de meio. A mudança de meio ela vai necessariamente causar uma alteração de velocidade da propagação da luz. Toda vez que ocorre refração, a luz muda de meio. Então toda vez acontece alteração de velocidade. Se não houver alteração de velocidade, então a gente diz que não houve refração. Mesmo que a luz tenha passado de uma substância para outra, tá? Se ela passa de uma substância para outra, sua velocidade continua sendo a mesma, então não há alteração de velocidade e, portanto, não há refração. Uma outra coisa que a gente consegue observar nessa imagem é uma alteração de direção, certo? Aqui uma alteração de direção. Como assim alteração de direção? Isso aí é verificado pelos ângulos que a gente tem com relação ao normal aqui. Dá para perceber aqui que o ângulo aqui de incidência ele é maior do que o ângulo aqui de refração, R'. Então a gente tem uma alteração aqui de direção. Então a gente tem aqui uma alteração de direção. E é o que a gente chama, normalmente, de desvio. Então a refração tem essas duas características sempre? Não. Na verdade, não. O que a gente tem é sempre uma mudança de meio. Isso aqui é sempre verdadeiro. A alteração de direção, embora aconteça na maioria das vezes, não acontece em 100% dos casos. Portanto, ela não pode ser utilizada como um critério para você classificar o fenômeno como refração. Vou te explicar por quê. Você tem aqui uma superfície, separando aqui o meio A do meio B. Se a luz vier aqui nessa direção, que direção que é essa? É uma direção perpendicular à superfície. A gente diz que essa incidência aqui, certo? É uma incidência normal, porque o raio de luz ele está vindo em cima da reta normal. Nesse caso, a luz ela passa para o outro meio aqui, ó, sem desvio. Mudou de meio, muda a velocidade da luz quando há mudança de meio, mas não há desvio, ok? E nem por isso deixa de ser refração. Vamos falar mais um pouquinho a respeito dessa mudança de meio e de alteração de velocidade. Bom, se a gente está falando em alteração de velocidade da luz, exatamente de que valores a gente está falando? Então eu vou só te dar uma informação de referência. No vácuo,
tá? Onde a luz não encontra nenhuma dificuldade e nenhuma resistência à sua propagação, a velocidade da luz que a gente representa aqui por C, então, alteração de velocidade no vácuo, e a gente representa aqui a velocidade da luz no vácuo por C. Um pouco menos de 300.000 quilômetros por segundo. Ou seja, é uma velocidade absurda. A essa velocidade, você consegue ir e voltar na Lua em questão de segundo. Você consegue dar mais de 8 voltas em torno da Terra pela linha do Equador em apenas um segundo. É uma velocidade espantosa? Mas quando a luz entra na água, entra no plástico, no acrílico, ela vai encontrar mais dificuldade. E essa velocidade deve cair. Sem dúvida cai, mas não cai tão significativamente. Vamos supor que caia, por exemplo, para 100.000 quilômetros por segundo. E continua sendo uma velocidade extremamente grande, muito grande. Para facilitar nosso trabalho com essa informação, a gente usa uma grandeza chamada de índice de refração, que vai ser representado aqui pela letra N. Como é definido o índice de refração? É a razão entre as duas velocidades. Por exemplo, o índice de refração do meio A vai ser C para V, certo? Que é a velocidade da luz no vácuo. Por que essa velocidade vai ser colocada aqui? Velocidade conhecida de um fenômeno natural. Então é o nosso limite de referência de velocidade. E V aqui, VA, é a velocidade da luz no meio A. Como isso aqui pode facilitar a nossa vida? Vou te dar um exemplo. Imagina o seguinte: você tem aqui um certo tipo de plástico, certo? Você tem aqui algum certo tipo de plástico, onde a velocidade da luz é de 100.000 quilômetros por segundo, que é um valor bastante razoável para um plástico. Vamos calcular o índice de refração desse plástico. O índice de refração do plástico será C para a velocidade do plástico. E quem é C aqui? C é 300.000 km por segundo, certo? E a velocidade da luz no plástico é de 100.000 km por segundo. Quando a gente faz essa conta aqui, 300.000 por 100.000 dá 3. E observe que como as unidades aqui são iguais, quilômetros por segundo e quilômetros por segundo, elas se cancelam. E o número que eu encontro aqui é um número sem unidade. É uma grandeza que a gente chama de admissional. Como é que eu vou entender essa informação agora? Eu vou dizer o seguinte: se o índice de refração do plástico aqui é 3, então a velocidade da luz no plástico é 3 vezes menor do que a velocidade da luz no vácuo, ok? Isso significa que se o índice fosse 7 aqui, seria 7 vezes menor. Se o índice fosse 12 aqui, seria 12 vezes menor, e assim por diante. A que conclusão importante a gente chega com essa nossa conversa? Que quanto maior é o índice de refração, menor é a velocidade de propagação da luz nesse meio. E ao contrário também é verdade, né? Se o índice diminui, a velocidade aumenta. Isso quer dizer que o índice de refração, ele é um parâmetro que caracteriza a dificuldade que a luz tem para atravessar um determinado meio. E essa dificuldade é que a gente chama de refringência. Isso quer dizer que o meio pode ser mais refringente ou menos refringente.
O que é um meio mais refringente? O índice de refração alto e a velocidade da luz baixa. O que é um meio menos refringente? Índice de refração baixo e a velocidade da luz alta. Ok? Uma outra coisa importante é o seguinte: se a gente pegar aqui como referência o vácuo, qual é o índice de refração do vácuo? Índice de refração do vácuo é C, tá? Sobre V, que é a velocidade da luz no vácuo. Só que C é a velocidade da luz no vácuo. E aqui embaixo também. E a velocidade da luz no vácuo, então, eu estou dividindo aqui 300.000 km por segundo por 300.000 km por segundo. E isso aqui vai dar 1. Então, isso é o índice de refração no vácuo. No caso do ar, a gente considera que o índice de refração é aproximadamente 1 também, porque ele é um pouco diferente de 1, tá? E uma outra coisa importante é que se o índice de refração aqui, C para V, certo? Ou C sobre V, isso significa o seguinte, que como V aqui é sempre uma velocidade menor do que C, que é a máxima velocidade, essa razão aqui vai resultar no número sempre maior que 1. Então o índice de refração de qualquer meio é maior do que 1. E o índice de refração do vácuo é 1. Um exercíciozinho aí para você praticar.